paz do Senhor Jesus, um bom dia para você e para mim, uma boa semana para nós. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Eu estive meditando na palavra do Senhor, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 14, versículo 25 até o 34. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou: quem quiser me seguir, mas se recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você. Olhe, ele começou a casa e não pôde terminar. Vocês conseguem imaginar um rei indo para a guerra contra outro rei, sem primeiro decidir se é possível com seus 10.000 soldados encarar os 20.000 do outro? Se ele concluir que não pode, não vai preferir enviar um emissário para propor uma trégua? Simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para serem meus discípulos. O sal é excelente, mas se ele perder o sabor, não serve para nada. Vocês estão entendendo? Essa palavra tocou muito no meu coração, porque estes dias eu estive assim meditando em tudo que Deus falou conosco lá no Vale da Bênção, no 23º encontro do EIMEF, Encontro Interdenominacional de Mulheres Escolhidas e Forjadas, e Deus usando a vida do pastor Rafael Cunha, ele dizia assim: quanto custa o meu culto? Custa a minha vida inteira. E eu meditando nesta palavra, o Senhor me levou a esse texto da palavra de Deus, justamente retirado da Bíblia A Mensagem. Eu gosto muito da tradução da Bíblia A Mensagem. E o título desse texto diz assim: considerem o custo. E no primeiro versículo, o Senhor já começa nos falando a respeito de duas coisas: de seguir Jesus e de ser discípulo de Jesus. Muitas pessoas seguem a Jesus, muitas pessoas querem seguir Jesus, mas não querem, não estão preparadas para priorizar Jesus. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: se você deseja ser discípulo de Jesus, há um custo, há um preço. Exige muito mais do que apenas seguir Jesus. É possível seguir Jesus sem ser discípulo de Jesus? Sim, é possível. É possível você dizer que você tem fé em Jesus Cristo, que você crê em Jesus Cristo. Você até faz algumas coisas por amor dele. Você até vai na igreja, você até lê a palavra, você até ora um pouco. Mas você não está disposto a renunciar a muitas coisas para ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus exige um custo. Para isso, nós precisamos verdadeiramente cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre família, sobre bens materiais, sobre amigos, não é? Priorizar Jesus, priorizar o relacionamento nosso com Jesus. Aí nós verdadeiramente estaremos aos pés dele, sendo discípulos dele, sendo cada vez mais parecidos com ele, porque o discípulo se torna uma reprodução do seu Senhor. Então, ser discípulo é mais profundo do que ser apenas um seguidor de Jesus. O primeiro versículo já diz assim: quem quiser me seguir, mas se recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Isso não quer dizer você abandonar a sua família.
mas priorizar Jesus acima de qualquer coisa. Você saber que Ele é o seu alvo, Ele é o seu foco, Ele é mais importante para você do que qualquer outra coisa. Ser discípulo de Jesus exige planejamento. Nos versículos seguintes, Jesus começa a falar sobre planejamento. Então ele começa a dar um exemplo. Quem começa a construção de uma casa sem planejar primeiro e ver se consegue terminar? Quem vai para uma guerra sem planejar primeiro e ver se consegue vencer o exército inimigo? Então eu digo para você, ser discípulo de Jesus exige também planejamento. Que planejamento? Um planejamento de oração, um planejamento de conhecimento da palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus, uma renúncia que você precisa estar disposto ou disposta a fazer, uma renúncia sobre os seus próprios planos, seus próprios desejos. Eu costumo dizer que Deus não tem sonhos para nós, Deus tem planos. Os planos de Deus se cumprem na nossa vida. As únicas pessoas que podem impedir os planos de Deus de se cumprirem na nossa vida somos nós mesmos, nem é o diabo. O diabo não tem poder sobre nós se nós não abrirmos a legalidade para que ele atue na nossa vida. Então, exige um planejamento, oração, conhecimento da palavra, renúncia, prioridade. Então, simplificando, Jesus entra no versículo 33 dizendo assim: se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para serem meus discípulos. A renúncia é muito importante. A renúncia é aquilo que nos faz verdadeiramente abandonar os nossos próprios desejos, os nossos próprios caminhos para seguir e ser discípulos de Jesus. As duas coisas, seguir e ser discípulos de Jesus. A palavra de Deus ainda nos diz que o sal, nós somos o sal da terra, e o sal serve para salgar, o sal serve para temperar, mas se ele não fizer isso, ele não serve mais para nada. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós que somos discípulos de Jesus, que somos reprodutores daquilo que Jesus deixou na sua palavra para ser ministrado e para alcançar as nações e os povos. Deus tem o seu remanescente neste tempo, que não são apenas seguidores, mas são discípulos de Jesus. São discípulos de Jesus. Qual é o limite do teu amor por Jesus? Você já parou para pensar nisso? Nós temos que parar para pensar nisso todos os dias. Qual é o limite do nosso amor por Jesus? O Senhor rompe os nossos limites. Ele rompe, assim como rompeu os limites de Pedro. Pedro seguia Jesus. Pedro até era discípulo de Jesus. Pedro ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Mas chegou num determinado momento que Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro não imaginava que seria capaz de algo tão terrível. Pedro se entristeceu quando Jesus disse isso. Mas Jesus rompeu os seus limites. Pedro amava Jesus. Pedro não deixava de amar Jesus, ele amava Jesus. Mas o seu amor ainda não estava num grau mais elevado. Ele precisava romper esses limites. E Jesus rompeu os seus limites. Pedro amava Jesus, seguia Jesus, negou Jesus, foi perdoado por Jesus e o seu amor por Jesus foi elevado a um grau de maior prioridade por Jesus. Pense nisso neste dia. Deixe Jesus romper os seus limites. Deixe, porque o seu amor por Jesus, se não foi ainda testado, vai ser testado. E você precisa passar. Você precisa aprender a ser um discípulo de Jesus, que renuncia a tudo e a todos. Estar preparado para perder muito, mas ganhar muito também.
Deus tem coisas novas para você neste tempo tão difícil em que nós estamos vivendo. E Jesus quer fazer mais discípulos e não apenas seguidores. Deus te abençoe, fique com esta palavra, medite nela e que o Senhor Jesus te conceda uma semana de bênção e de discipulado na presença do Senhor. Fique com Deus. A paz do Senhor.